Vou ler um texto dessa manhã que fala daquele texto que fala de quando Davi foi ungido rei em Israel no lugar de Saul. 1 Samuel 16 a seguir conta de que Deus mandara Davi, ou Samuel, e ungir um rei. E Davi chega na casa de Jessé e quando Jessé diz que entre os filhos dele seria ungido um rei, Davi vai mostrando pelo mais bonito, mais forte. Entretanto, a ótica de Deus é diferente do homem. Deus não vê como vê o homem. E Jessé ficou decepcionado porque passaram todos os filhos dele e não era nenhum deles. E o profeta Samuel pergunta: acabaram-se os moços? Eles não, ainda tem um ruivo. Davi não tinha nome, era insignificante. Diante da beleza dos outros, da postura física dos outros, Davi era insignificante. Mas era aquela pessoa insignificante que tinha experiência com Deus. Era aquela pessoa insignificante que era um instrumento de Deus. As pessoas não viam, não percebiam, mas Davi tinha intimidade com Deus. Davi era responsável por um pequeno rebanho no deserto e tinha dado a vida algumas vezes para defender o seu rebanho. E Deus não muda o que o homem faz, né? Ou melhor, Deus não tira, né, essa questão do homem. Deus apenas direciona, muda o foco, mas ele continua sendo o que ele é. E Jessé diz, e Samuel diz: acabaram-se os moços. Vamos ver a resposta de Davi, ou de Samuel. Disse, pois, Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor que apacenta ovelhas. E disse Samuel, e disse Jessé, disse Samuel a Jessé: envia mandar e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Olha que grandeza. Jessé diz: nós não podemos sentar na mesa, não vamos sentar na mesa até que aquele desconhecido, aquele homem que ninguém vê, aquele que está lá nos recôncavos da vida, aqueles que estão orando às escondidas, aquele que está tendo experiência com Deus e ninguém percebe. Jessé diz: é aquele que eu quero falar com ele, é aquele que é o rei de Israel. E a Bíblia mostra dessa experiência estrondosa de Davi, porque as pessoas só foram realmente conhecer a experiência que tinha Davi com Deus no segundo episódio que envolve Golias. Mas até aí ninguém sabia da experiência de Davi com Deus naquele deserto frio à noite. Quantas vezes Davi passara a noite sem dormir em defesa daquelas ovelhas? E era isso que Jesus queria, era isso que Deus queria, alguém que desse a vida pelo seu rebanho. Deus troca só as ovelhas, animais irracionais, pelas ovelhas, animais racionais. E foi uma experiência maravilhosa. Então lembre-se, Deus conhece a sua biografia, Deus conhece a sua história. Não importa o que as pessoas pensem de você, vai chegar a hora na sua vida que alguém vai dizer para alguém: nós não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Que grandiosa essa palavra para você. Vai chegar um momento na tua vida das pessoas ficarem em pé até esperar a tua chegada. Chega um momento na tua vida que alguém de Deus vai dizer exatamente o que disse Jessé: não podemos sentar na mesa, não vamos sentar na mesa até que ele chegue. Porque quando Deus quer exaltar, não adianta. Deus pega o anônimo, Deus pega aquele que está lá, talvez na sarjeta, escondido. Para Jessé, aquele filho era insignificante. Para Jessé, ele não tinha nome, era um ruivo que apacentava a ovelha. Nem de Davi foi chamado, mas para Deus ele já era o rei de Israel. Então a ótica de Deus é diferente da minha e da tua. Deus não vê as coisas como nós vemos. Deus vê o futuro, Deus sabe o futuro, passado e presente, Deus sabe tudo. Deus conhece a minha história, Deus conhece a tua história. Então não te desanime, continua no seu segredo com Deus. Quem tem um segredo com Deus
A seu tempo, Deus exaltará. Pense nisso e Deus nos abençoe.